Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Essa semana, inspirado pelo lançamento da Cortina de Fumaça, documentário do Brasil Paralelo, eu fiz o lançamento do meu segundo livro, que já estava pronto. O nome do livro é A Saída, um tratado pós-pandemia, que tem eu falo ali de uma visão sobre relações de produção e consumo, fazendo um ensaio, uma provocação, dentro de uma visão de preservação, né, uma visão diferente do que está aí, né, para que nós possamos levar esses confortos da sociedade industrial e, de certa forma, preservar, né, o planeta, e isso tem que ser feito através de uma mudança. Então eu converso sobre isso. Esse livro foi lançado na plataforma Amazon em formato digital, eu não tenho ele impresso, só em formato digital. Ele já estava pronto há um tempo, né, mas os fatos me levaram a lançá-lo agora, foi uma oportunidade. E para quem tem o Kindle, né, ele e a assinatura da Amazon vai poder ter acesso gratuito ao livro. Quem não tem o Kindle pode baixar o aplicativo para usar em outros dispositivos, e aí vai ter uma amostra do livro. Caso queira adquirir, vai estar lá, e eu vou botar aqui embaixo, então, na descrição do vídeo, o link lá da loja para que vocês possam ter acesso a esse livro. E, dito isso, vamos aos assuntos da semana. Já que a gente está falando de mudança de uma mentalidade ambiental, nada como falar da saída do ministro Ricardo Salles, que representava, né, diretamente a política ambiental do governo, que vem com uma mudança de paradigma e vem imprimindo isso. E não é só o governo, né, é um reflexo de parte da sociedade que está vendo que esse ambientalismo militante ele não está trazendo preservação nenhuma, os resultados são pífios. E eu costumo fazer algum paralelo, e nesse caso o paralelo ao ambientalismo militante é o mesmo do socialismo. O socialismo, em nome de uma suposta igualdade, gera miséria. O ambientalismo militante, em nome de uma suposta preservação, gera miséria também. Mas nos dois casos também são geradas estruturas de poder que passam a ter controle sobre todos os recursos que existem, né? Então, a gente vê que existe uma população na região amazônica, né, que é do tamanho da cidade de São Paulo. A região amazônica é do tamanho da Europa Ocidental, só que está dentro do Brasil, né? Porque a Amazônia se estende até para fora do Brasil, mas dentro do Brasil é do tamanho da Europa Ocidental, e a gente não consegue resolver o problema de uma população que é do tamanho da cidade de São Paulo. Então é uma população com com menor índice de desenvolvimento humano, maior índice de miséria, e que fica lá sem acesso àquela quantidade de recursos que estão lá imensas, que poderiam resolver o problema delas e poderiam ser equacionados com a preservação, sim. Só que existe toda uma estrutura de poder que não quer que as pessoas toquem, que acham que a preservação é você retirar o ser humano, né, desconsiderar o ser humano como parte do meio ambiente, e gera esses equívocos que às vezes são até bem intencionados. Mas creio que o governo vai continuar com a sua política, né, e a sociedade vai mudando também, graças a iniciativas como esse documentário aí do Brasil Paralelo, que abre uma visão completamente diferente da questão. O outro assunto da semana foi a suspeição, né, o término do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que declarou suspeito um juiz concursado, sendo eles todos indicados por políticos, né? E que um juiz, né, que foi parcial numa sentença confirmada por mais 10 juízes, não foi por um, por dois, foram por 10, né, com provas robustas dentro dos processos anulados, inclusive, e que mostra realmente que aqui no Brasil criminosos são reabilitados a todo tempo. Então, porque criminosos que têm voto, principalmente, né, e a população vota em criminosos. Então, fica difícil o que eu consigo ver nisso tudo é que existe uma grande subserviência ao poder. A população vive da idolatria e da subserviência. E aí eu vou fazer agora, pegar o próximo assunto da semana e vou fazer exatamente esse link, né, com essa questão da reabilitação de criminosos.
A CPI vinha no seu ritmo, né, meio circense, né? Nós tivemos ali o Osmar Terra essa semana fazendo uma explanação maravilhosa, colocando a coisa dentro de uma cronologia, de como o governo agiu desde o início lá e quais foram os pensamentos. Ele foi brilhante na sua exposição, foi muito bom. Lógico que tomou lá suas varadas da grande mídia, porque ela exatamente vive para derrubar o Bolsonaro, né? Existe uma imprensa militante, mas na verdade quem assistiu viu que ele foi muito brilhante ali. Quem foi ver traduções, né, da grande imprensa talvez não tenha percebido isso. E, obviamente, nós tivemos também, na sequência, né, ali um preparador físico e uma médica com registro no Conselho Federal de Medicina suspenso, para falar, né, para fazer aquele discurso de salvar vidas, de tantas vidas que poderiam ser salvas, sem nenhum embasamento científico, sem nada, mas que vão de encontro à narrativa, né, vamos dizer, estabelecida pela CPI do seu relatório, que obviamente está quase pronto, e ele tem uma intenção clara, né, aquela intenção política. Mas, de repente, as dinâmicas da CPI mudaram completamente. Eu queria partilhar essa visão com vocês, né? O tal deputado bolsonarista Luiz Miranda, ele chegou com uma denúncia que derrubaria a República, não sei o quê, isso que usou um frisson, todo mundo ficou também muito apreensivo, inclusive os deputados da oposição, porque toda vez que um cara de fora, e ele é de fora do establishment, faz um negócio desse, a gente não sabe onde as coisas podem chegar, porque na verdade essa teia de poder, ela é toda intrincada, ela é uma estrutura feita que se autoprotege, né? Então quando um cara de fora joga alguma coisa assim, o nego já fica apreensivo, o que vem daí, né? Então todo mundo ficou muito ali reservado, mas a coisa evoluiu, acho que todos devem ter acompanhado, né? E ontem, né, foi feito o depoimento do Luiz Miranda e do seu irmão, que é um funcionário de carreira do Ministério da Saúde, que trata exatamente das importações de vacinas, e aí nós podemos ver que houve erros, né, mas erros normais, naturais do processo, que são conferências de contrato, mas tudo leva a crer que além desses erros, potencializado por esses erros, inclusive, existia ali dentro uma tentativa, vamos dizer assim, de corrupção, de desvio de dinheiro público, né? E que o governo agiu estancando como se fosse um erro, já que havia erros ali, né, erros burocráticos, eles também consideraram isso, botaram para todos que era um erro, era mais um erro, mas só que tudo leva a crer que não era apenas erros e havia sim uma tentativa de corrupção. E o presidente não entregou o tal deputado que o Luiz Miranda também não queria entregar e foi pressionado até o final da sessão para entregar esse cara que, segundo ele, né, seria o cérebro do esquema, e ele entrega ali o deputado Ricardo Barros, que é da base bolsonarista, que seria o mentor desse esquema de corrupção, né? O que faz, para mim, né, pela posição do governo e por tudo que aconteceu, o Bolsonaro realmente é um cara que não rouba, não deixa roubar, mas também não está nem aí muito para correr atrás de quem rouba. Ele estancou o negócio, o ato de corrupção não aconteceu, se era para acontecer ele foi, vamos dizer assim, interrompido, então o roubo não se concluiu, e ele resolveu também poupar o deputado. Nesse caso, se caso aconteceu, ele não entregou o deputado. Por quê? Porque exatamente todo criminoso nesse país ele é reabilitado. Ele é reabilitado ou na justiça, ou ele é reabilitado no voto, ou ele é reabilitado pelos seus pares. Então todos servem no final ao poder e não à sociedade. Isso está ali comprovado, está preto no branco pela própria desfecho e atitude das coisas. Então, da mesma forma que o PT protege seus criminosos, né, o Lula é um criminoso, lá o Bolsonaro protegeu. Por quê? Porque quem diz que, vamos dizer que ele entregasse o cara, os deputados poderiam não caçá-lo, ele poderia ser reeleito, ele poderia vir senador, ele poderia vir presidente, e o Bolsonaro teria um inimigo para o resto da vida. Então ele preferiu poupar, né, esse desgaste, uma vez que não houve o ato de corrupção. Mas isso,
né? Esse ato em si ensina muito para nós como é o Brasil. E eu espero, sinceramente, que isso seja um estopim, né? Que quem sabe, né, isso tem um efeito dominó. Eu acho difícil, porque essas pessoas se preservam, né? Lobos não comem lobos. Então todos estavam querendo se preservar ali, mas a situação ficou fora de controle. Então vamos ver agora essa semana que entra aí, promete ser muito quente. Vamos acompanhar para ver onde isso vai dar. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Um grande abraço e até a próxima.